Muito bem-vindos ao nosso Espaço no Radar, um podcast onde você vai ouvir sobre liderança, tanto na vida quanto nos negócios. Eu sou Andréia Miranda, empresária cristã, host desse programa, e tenho a honra de trazer hoje para vocês nada mais, nada menos do que meu amigo Thiago Assis, empresário, gestor cristão, pessoa de alta índole, alta performance aqui. Nossa, no radar. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Andréia. É um prazer poder estar aqui com você e representando também, né, a Gesso Assis, que é um parceiro grande aqui de vocês também. Isso. Thiago foi o meu primeiro cliente escolhido para sentar aqui na nossa mesa, Thiago. Que honra, hein? É, porque o Thiago, assim, né, de parceiro a cliente, a amigo, né, é uma pessoa com quem a gente troca, assim, muitas ideias. Eu admiro muito o seu trabalho, Thiago. É sensacional o que você faz. E eu fiz questão de trazê-lo como primeiro cliente, porque já há muito tempo que a gente troca muitas ideias. Muita ideia mesmo. O Thiago, eu falo assim, quando o Thiago vem aqui para fazer orçamento, para mim, para alguma coisa, tudo que você vê de gesso na Mirage Veículos, que inclusive é patrocinadora oficial do podcast No Radar, Mirage Veículos de Hortolândia. Quando o Thiago vem aqui para fazer orçamento, ele precisa se preparar, porque a gente vai ficar no mínimo meia hora batendo papo, né, Vamos Thiago? falar de equipe, de gestão, de tudo, né? Sobre coisas novas, e é isso aí, é sobre isso. Como resolve os problemas. Sempre essa troca de ideia. Exato. Legal. E assim, Thiago, ele está no ramo da construção civil, né? Você que é líder, você que é empresário, gestor, ou tem vontade de ter negócios, você já deve ter ouvido, ou você mesmo falou, pensou, o quanto é difícil ter pessoas, o quanto é difícil você fazer gestão de pessoas, eu não quero crescer porque não tem mão de obra qualificada. Agora, você imagina isso no ramo da construção civil. No ramo da construção civil, Thiago, é muito mais desafiador. Muito. Muito mesmo. Porque uma coisa que acontece no ramo da construção civil, tem muita informalidade também. Entendeu? Então, a gente, para ser empresário nesse ramo, a gente bate muito de frente com isso também. Algo que a gente talvez nem tinha conversado sobre isso antes. A informalidade atrapalha muito o crescimento. Então, você tem que ter um jogo de cintura bem legal para montar a equipe muito boa e como segurar essa equipe com você, entendeu? E que tipo de clientes que você quer alcançar. Né? Porque hoje você contrata um eletricista, você entra lá no Google, você é eletricista, ou no Instagram, qualquer lugar. A pessoa muitas vezes não tem nenhum CNPJ, não tem nada, entendeu? Então, tem muito isso. Hoje você não consegue, falando da Mirage, né? Você não consegue comprar um carro se não for muitas vezes numa concessionária, né? Ter aquela garantia. O CNPJ por trás, ele dá essa garantia para o cliente, né? E muitas vezes o cliente, quando ele busca uma empresa de prestação de serviços, ele não está muito preocupado com isso tem hora, né? E hoje a Gesso Assis, ela entrou no mercado, tudo certinho, com funcionários, com equipe, né? Tudo legalizado para poder atender o cliente e dar essa segurança para o cliente também. É o seguinte, tudo que você já ouviu sobre vendedor de carro ser picareta, ou que você ouviu sobre gesseiro, que não entrega serviço, aqui não tem nada disso. Não mesmo. Nessa mesa tem muito compromisso, tem muita inovação. Não compare a Gesso Assis com nada que você viu de gesso no mercado. Não tem o que a Gesso Assis entrega, não tem a estrutura que a Gesso Assis entrega para você no ramo da construção civil. Eu acho sensacional, Thiago. Eu sempre falo para todos os clientes, eu nunca dei um prejuízo para um cliente, nunca. Isso nunca. Mas eu garanto que você já tomou prejuízo. Muito prejuízo, entendeu? Já aconteceu, porque nós temos a garantia. Eu até brinco, ontem mesmo à noite, uma cliente tinha um orçamento com ela de R$ 5.250. Isso é um orçamento bom, né? E ela mandou uma mensagem assim, você não faz por 4 mil? Eu fiz as contas, quase 30% de desconto. Não, eu falei, não tem como. Eu falei assim, pela qualidade que a gente entrega o serviço para você e pela garantia que eu te dou, eu não consigo te dar esse desconto. Entendeu? Porque eu dou uma garantia de 5 anos do meu serviço. 5 anos, entendeu? Você colocar a sua cara a tapa, né, pelo trabalho que você está executando durante 5 anos, entendeu? Qualquer problema que o cliente tiver nesse meio tempo, eu vou atender ele. E dar a garantia da Gesso Assis. Onde é que você já viu isso, minha gente? A garantia do gesseiro, que se ele te entregar o serviço, você já está no lucro.
Aqui Entendeu? na GSASIS, eles entregam e dão garantia do serviço. E essa garantia é real. Tudo que a gente tem aqui na Mirage foi eles que fizeram. Eu tenho o gesso aqui de 2016, Faz eu acredito. uns 8 anos. 17. Uns 8 anos que eu atendo vocês. Tem. É. Foi assim que a gente assumiu a empresa, né? Que passou Foi. de Maggi para Mirage. A Sim. gente fez a primeira grande reforma aí, que veio vocês, né? Colocaram gesso aí. E foi. Eu não tenho uma E na trinca. época foi eu mesmo. Você pôs a mão na massa, Eu né? mesmo pôr a mão na massa. Hoje eu faço a gestão da equipe, né? Mas na época foi eu, meu irmão e meu pai. Foi mesmo. Foi. Foi mesmo. Tínhamos alguns funcionários, né? Hoje a gente cresceu bem mais, mas hoje eu não consigo mais executar. Mas entendo muito bem de gesto. Gente, se vocês olharem assim, o nível de obras hoje que o Thiago tem, eu acompanho eles no Instagram por vários motivos, porque realmente eu admiro o trabalho, Sim. admiro o seu trabalho e também amo arquitetura, amo construção, né? Então, assim, se você acompanhar as obras que hoje vocês fazem, que vocês alcançam, eu tenho orgulho de falar assim, meu, saiu daqui de Hortolândia, Uhum. né? E é uma cidade carente de profissionais que trabalham como profissionais, Sim. né? Porque não é sobre técnica, é sobre ser um empresário, sobre ser um Isso. profissional, sobre ter responsabilidade, sobre levar o seu nome adiante, né, Thiago? Uhum. Então, assim, eu fico honrada quando eu olho, eu vejo tudo aquilo, eu falo assim, cara, olha o trabalho, olha onde pode chegar. E o que eu quero trazer para você é para você se inspirar, porque é mais do que contar a história. É muito mais do que a gente vir aqui e falar assim, aconteceu isso com o Thiago, aconteceu isso com o GSASIS, aconteceu com a Mirage. Não, é sobre você se inspirar sobre qual é o seu ramo de atividade, o que você pode fazer, o que fez dele a se destacar num ramo atípico. Uhum. Atípico, porque eu não conheço outra empresa no seu ramo de atuação que trabalha na estrutura que você trabalha. Isso. Ah, Hortolândia tem ótimos gesseiros, eu sempre falo. técnicos. Tem técnicos, parceiros, muito bom, entendeu? Mas, às vezes, ele tem que atender um cliente de mais alto padrão. É que eu até estava conversando com você agora há pouco, né? Nos bastidores. Eu não faço diferenciação de serviço, tá? A GSASIS, quando ela começou tampando um buraquinho no apartamento. E dali surgiu várias obras, né? Através de uma indicação desse cliente, foi surgindo várias obras. Eu não faço diferenciação de serviço, né? Todo mundo que entra em contato com a GSASIS é porque ela ouviu falar, porque ela confia no nome GSASIS, né? Então ela quer o quê? O nosso atendimento, né? Ela quer a nossa qualidade lá, o nosso comprometimento. Eu até brinco, eu não consigo hoje estar em todas as obras, tem uma equipe, né? E quando os meninos vão, eu falo, ó, o menino que está indo aí são educados, são limpos, né? Pode confiar, porque eu até falo com os meninos meus, eles são o meu espelho, né? E isso que eu tento sempre passar para eles todo dia, para a equipe. Vocês têm que ser meu espelho lá na obra, né? E isso aí eu sempre chamo cada um, né? Eu brinco, sexta-feira é o dia do acerto, né, com eles, né? Então, toda vez na hora do acerto, eu sento, como você está? Então, eu me preocupo com a equipe. Vou dar uma pausa aqui agora. O Thiago me contando sobre essas coisas em outro dia que ele teve aqui. Ele falando dos feedbacks. Vai vendo, gente. A gente está falando na empresa de construção civil. Qual é o seu ramo de atividade? Sobre os feedbacks que ele dá para os funcionários dele em cada acerto. Fala sobre isso, Thiago. Fala porque é inusitado. Inusitado o que o Thiago faz. O grande problema hoje que eu vejo do pessoal que tem na parte de construção civil, eles não conseguem formar equipe. Quantos abandonam ou quantos voltam, que tentou ser empresário, volta até a trabalhar por conta, sozinho. Ah, não, vai trabalhar só eu, meu filho, só eu, um ajudante, que eu não aguento mais ter funcionário, né? Lá, várias vezes, às vezes passou isso pela minha cabeça. Mas você vai crescendo e você não tem como voltar para trás, você quer crescer mais ainda, né? E eu sempre falo, a GSASIS, eu até brinco, eu não tenho funcionário, né? Eu tenho equipe, eu chamo ele de os meninos, né? Ó, tô mandando os meninos aí, entendeu? Eu tenho esse carinho com eles, né? Ontem mesmo, estava conversando com um menino que trabalha com a gente, veio lá de Minas, sabe, bem simples. O menino hoje ele chegou a trabalhar com a gente, ele era menor de idade. Ele começou com 17 anos, hoje ele está com 19 para 20 anos. Hoje esse menino, ele morava na roça, não desmerecendo quem mora na roça, pelo contrário, né, mas ele tinha um sonho de gargar caminhos diferentes. E hoje ele tem um carro, 2019, um HB20, comprado na Mirage. Olha lá. Entendeu? E eu estava falando com ele ontem. Foi assim, na época que eu
decidi ser empresário, se a empresa que eu trabalhasse, ela me tratasse tão bem como a Gisso Assis trata os seus funcionários hoje, eu não teria montado minha empresa. Eu não teria. Eu falei isso para ele ontem. Eles ganham, eu me preocupo muito com o financeiro deles, com o pessoal deles também, entendeu? Sempre conversando, porque a gente sabe, com a gente que é empresário, a gente sabe dos desafios que tem. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a gente fala, não quer falar de concorrência. Sim, tem a concorrência. A pior concorrência é a concorrência desleal. Você ir no orçamento e você competir com a empresa que está no mesmo patamar que você ali, legal. Agora, quando você vai para a concorrência desleal, que você tem que mostrar para a pessoa que você é bom naquilo que faz, por que ela deve te contratar, entendeu? É isso que eu falo sempre para os meninos. Assim, se eu hoje encontrar, se naquela época eu tivesse encontrado uma empresa para mim trabalhar, que fosse igual a Gisso Assis, o valor que eu pago que é pago para vocês, como vocês são tratados aqui dentro, eu não teria montado a empresa. Porque ser empresário dá trabalho. Dá muito trabalho. Não é pouco, não. Garantia zero. Sim. Claro que né, eu vejo muito comentário, às vezes em rede social, né? A galera fala assim, explora o funcionário, está ganhando as custas do funcionário. Não é bem assim, gente, né? Se arrisca muito mais, sim. Se arrisca, às vezes, tudo, né? Para poder ter o seu negócio. E claro que quem arrisca mais ganha mais. Ou é claro que quem arrisca mais perde muito mais. Sim. As duas verdades são reais. Tive um menino que saiu da gente para trabalhar por conta, faz uns 2 meses mais ou menos. Eu falei com ele, eu falei, se hoje você ganhar 8 mil aqui na empresa, esses 8 mil são seu. A partir do momento que você vai trabalhar por conta, você ganhar 8 mil, esses 8 mil não são mais seu. Né? Primeiro é o custo. Entendeu? Depois é o custo, depois é a obrigação. O que sobrar é seu. Né? Se sobrar... E a pessoa, quando começa sozinha, eu falo, você vai fazer serviço de 3, né? Que é o de fazer o orçamento, de carregar o material e de executar o serviço. Hoje, dentro da Gisso Assis, não. Hoje eu faço orçamentos, tem minha esposa que cuida do administrativo, dos pagamentos. Eu tenho um motorista que faz a entrega de material. Você tem toda uma gestão hoje para manter a empresa. Entendeu? Então, isso gera custo também, lógico. Claro, e vai embutido no preço. Quando eu falo assim, você tocou no assunto da concorrência desleal, na verdade é do amador. Sim. Ele é um amador, porque ele não tem noção de quanto custa fazer aquilo, e aí a pessoa... Sabe aquele cara prestador de serviço que ele pega o dinheiro primeiro, ele pegou aquele dinheiro para pagar uma outra coisa, e aí ele não acaba a obra porque ele não conseguiu comprar material, ele não tem gestão daquilo que ele faz, é um amadorismo, e é por isso que se fala tanto mal, né, de tantos profissionais que não conseguem entregar, não conseguem cumprir prazo, porque ele começa a fazer uma obra, ele tem que fazer outra. Me corrige se eu estiver errado, eu vou falar da minha experiência de cliente. Ele para essa obra para ir fazer outra obra porque ele precisa do dinheiro daquela outra. Então, ele tem que iniciar lá. Destampar um buraco para tampar outro. Né? Então, não existe concorrência de preço em serviço. Você realmente tem que olhar para a estrutura daquilo que você está comprando. E você, estou falando olhar cliente, agora você que tem o seu negócio, que tem a sua estrutura, que presta o seu serviço, a gente tem que aprender a valorizar o serviço que a gente oferece. Isso. Eu não gosto, eu já falei isso várias vezes abertamente, eu não gosto de campanha de desconto, tá? Desculpa meu cliente, mas eu não gosto de campanha de desconto, porque eu perco completamente o valor agregado de tudo aquilo que a gente entrega. Olha para a Mirage Veículos, hoje eu tenho um podcast que está falando sobre liderança, que não é sobre vender carro, que é sobre melhorar a vida do meu cliente. Sim. Isso não é de graça, isso é um investimento que a gente faz para que o entorno nosso possa melhorar. Né? Então, você que tem a sua empresa, que tem o seu negócio, coloque valor, agregue valor ao seu produto, porque existe, sim, reconhecimento. Tem quem vai reclamar do preço? Tem. Sempre. 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 Mas tem aquele que não vai abrir mão nunca de estar junto com você. E tinha uma época que eu ficava desesperado, né? Quando você perdia algum orçamento, né? Ficava desesperado. Nossa, vou te dar desconto para poder voltar ao cliente. E eu percebi que não. O cliente, quando ele é muito chorão, você tem que deixar ele ir, entendeu? Eu tenho o meu WhatsApp, se eu abrir o meu WhatsApp para te mostrar, esses dias mesmo uma cliente mandou mensagem para mim, eu preciso de um feedback seu. Ela falou, você pode avaliar se meu gesso está sendo feito da forma certa? Né? Aí eu falei, eu olhei, só que aquela cliente eu tinha mandado um orçamento um tempo atrás para ela.
Aí eu peguei, você acredita? Ai, desculpa, eu não consegui conter o riso. Não é. Aí eu peguei, olhei assim, eu falei, fulana, eu falei assim, eu te passei um orçamento há um tempo atrás, você falou que ia avaliar meu orçamento e você não me retornou. Agora você está retornando com o serviço de outro prestador para me avaliar o serviço dele. Eu falei, desculpa, eu não faço esse tipo de serviço. Eu falei assim, eu avalio o meu serviço, da GSoSys. Meu prestador foi lá, executou na sua obra, eu vou avaliar o meu serviço. Agora, do outro prestador, você tem que falar com ele mesmo. Né? Você entendeu? Então, assim, ela deixou de me contratar, contratou um outro profissional e queria que eu avaliasse, porque falaram... na verdade, ela confia no seu trabalho que ela confia. Isso. E ela... Começaram a falar para ela que o gesto está sendo feito de forma errada, não sei o quê. Sabe? Às vezes a gente tem que ser meio educado, dá vontade de ser... Não, desculpa, eu tive até que rir aqui, porque é inusitado, né? Não, na hora você pensa 1000 respostas para falar para a pessoa. Mas como a gente é cristão, a gente pensa muito bem o que vai falar, entendeu? Mas é isso, entendeu? É que eu sempre falo. Quando contrata a GSoSys, você não vai ter dor de cabeça. Eu falo assim, o pessoal fala assim, problemas tem? Tem, com certeza. Entendeu? Mas qual que é o respaldo que eu vou dar para o cliente se vier acontecer um problema? Entendeu? Quantos carros já comprei na Mirage Veículos? Eu tenho uma confiança. Diversos. Eu tenho uma confiança no Vanderlei enorme, porque eu sei que já aconteceu. De eu comprar um carro, é uma máquina, ele sai daqui e dá um problema. Liguei para o Vanderlei e falei, Vanderlei, e aí? Thiago, traz o carro aqui, vamos resolver agora o seu problema. Eu costumo dizer que você só sabe se realmente é bom o serviço na hora que dá problema. Isso. É na hora que você realmente precisa, porque na hora de fechar o negócio é muito fácil. É muito lindo, né? Tudo lindo, tudo perfeito, na execução também, mas na hora do problema é que na hora de comer o sal é que você descobre se realmente ali é um lugar onde você pode confiar ou não. Hoje eu tive um problema numa obra. Vamos falar de problema também, né? Não é tudo mil maravilhas. Não, não é. Vamos falar de problema. E por quê? Para mostrar para o empresário, para o pessoal da construção civil, que tem como você ter os problemas e resolver eles de uma forma tranquila. Entendeu? Muita gente fica apavorado de ser empresário também. Tem hora assim, como que eu vou lidar com os problemas? Né? Hoje mesmo, um menino estava indo para o serviço, do nada a esposa dele falou assim, olha, nosso filho está com muita febre, está assim, o menino está na portaria do condomínio. E os outros todos já tinham saído para as obras. Aí ele falou, Thiago, estou tendo que voltar para casa. Eu falei, cara, vai lá. Falei, vai lá, cuidar da sua família. Aí foi só manda mensagem para a arquiteta. Eu falei, não, já estou mandando aqui para ela. Você vê, uma equipe bem treinada. O próprio funcionário, mesmo o próprio menino da equipe, ele já mesmo mandou uma mensagem para a arquiteta avisando o problema dele. Na sequência, eu já entrei em contato com ela. Eu falei, explica para o cliente que hoje não vai ninguém na obra dele. Foi mais segunda-feira, vou mandar 2 pessoas para suprir o dia de hoje. Entendeu? Então, quando você tem um problema com o cliente, você já tem uma solução a mais para ele. E imediata. Imediata. Não é assim, depois o cliente chega lá no fim do dia e descobre que ninguém apareceu, porque esse é o tradicional. Isso, O serviço tradicional é esse, né? Entendeu? Depois você descobre, poxa vida, por isso que a obra não anda, não veio ninguém aqui. Problema você sempre vai ter, mas o que? É a comunicação. Entendeu? A comunicação. Estou com uma mega obra em Indaiatuba, numa empresa grande. Atendo muitas obras comerciais grandes. E a gente estava com um problema lá, porque o sistema lá de amarração dos forros, né, que a gente faz, né, umas coisas mais técnicas agora, não estava suportando. Os meninos estavam lá, tinha uma obra noturna, né, eu falei assim, não, para aí, foi amanhã eu vou conversar diretamente com o dono. Cheguei lá e falei assim, ó, a gente está tendo esse problema aqui, assim, assado. Você me dá mais um dia para resolver isso aqui? Meu prazo era naquele dia. Mas eu fui lá pessoalmente, conversar com o proprietário, mostrei para ele o problema que estava acontecendo, e entregamos a obra no outro dia. E qual foi a reação dele? Ele falou, Thiago, eu falei para ele assim, vai te atrapalhar? Falei com ele, vai te prejudicar muito você? E ele falou assim, não, Thiago, dá para esperar até amanhã. Mas talvez se eu tivesse mandado uma mensaginha ou não falado nada, você entendeu? Qual é o tradicional? Não fala nada, não deu certo, não está dando problema aí, resolve aí. Entendeu? Então, assim, você não pode mentir para o cliente, entendeu? Fala a verdade, vai pessoalmente, põe sua cara a tapa. Agora, quando as pessoas, você liga, não atende o telefone, nada, eu falei, isso jamais vai acontecer dentro da GSoSys. Não vai acontecer e tem uma base, né, Thiago, tudo isso? Sim. Tem uma base do não fazer errado, existe uma base para o falar com o cliente, não é só sobre educação e não é só sobre os negócios, Sim. né? Você costuma dizer que tem um sócio, né? Sim, eu tenho um sócio. Sócio majoritário? Majoritário. Como é que é? Fala desse sócio aí pra gente. Esse sócio é Deus, né? Eu sempre... Falar de Deus, a gente até se emociona, né? Não tem como se emocionar. A gente
é pequeno, pecador, né? Mas a gente tem um Deus de amor que cuida da gente, né? Somos não merecedores. Eu não gosto muito, às vezes, nem falar de religião em si, né? Assim, mas de um Deus que mantém a todos, né? Que a todos que busca Ele, né? Mas a maioria sabe, você sabe, eu sou adventista do sétimo dia e aos sábados a gente não trabalha, né? A gente decidiu o dia que nós guardamos para servir a Deus e a família, né? E muitas vezes eu sou muito criticado por isso. Já perdi serviços por isso. E já ganhei muitos serviços também por isso. Sim. Entendeu? Muitos serviços também. E teve clientes de obras grandes que ligou para mim, então, lá precisa de sábado e tal. Eu brinco, né? Falei, que entra o sócio. Fala, meu sócio não deixa. Entendeu? Mas, assim, dependente de doutrinas, tudo, né? Servir a Deus. Né? O caráter da gente, né? Isso aí, Jesus, ele chama a gente a ter o caráter dele, né? E isso aí eu me preocupo muito. Principalmente com a equipe também. Eu sempre falo isso para os meninos. Falo assim, a gente está dentro da casa das pessoas, a gente serve a um Deus e a gente tem que honrar esse Deus que está lá em cima. Entenda isso, meu líder. Ser líder, ser chamado a ser líder, você ter o seu negócio, é um dom que Deus deu para você. Porque não é porque você é mais capaz do que os outros, porque só é dono de negócio, só é empreendedor quem realmente nasceu com isso. Alguns nasceram para tocar música. Sim. Eu não tenho habilidade nenhuma Nem eu. para tocar uma música, né? Nem que eu quisesse, não é uma falta de competência, é uma falta de habilidade mesmo. Né? Só que assim, se ele te chamou para você ser dono de um negócio, para você ser proprietário, é porque existe um chamado a você a ser líder. E ser líder é servir. Antes de Isso tudo, mesmo. é servir, né? O caráter de Jesus, que nem você colocou, é o caráter do servidor. Isso mesmo. O líder servidor, e eu vejo muito isso no seu trabalho, de como você faz essa gestão com a sua equipe. Então, isso que eu ia falar. Você ser um empresário hoje, você ter uma equipe, como que você enxerga eles? Só como funcionário? Pega a visão. Entendeu? Você não pode chegar eles. São seres humanos, né? E assim, você ser o líder, você tem seus problemas, né? E o pessoal da equipe, muitas vezes, você tem que escutar os problemas deles, mas você não pode colocar seus problemas para eles também. Porque você é mal interpretado. Sim. Muitas vezes somos mal interpretados, né? Uhum. O patrão, ele não pode chorar, ele não pode reclamar. Tinha um tempo atrás, eu tinha mania, às vezes, de reclamar para os funcionários. Não está legal isso, não está legal aquilo. E eu percebia que isso desmotivava eles. Entendeu? E um dia um funcionário mesmo chegou em mim e falou assim, poxa, você está reclamando tanto ultimamente? A firma está indo ruim? Como que está? Aí vi que lá foi para mim, sabe? Opa, peraí, eu estou errando nisso. Eu falei assim, meus problemas, com a minha esposa ali em casa, assim, eu acho que eu devo conversar com ela. Mas para a equipe a gente tem que evitar isso aí, passar muitos problemas. Porque um líder é para você ir para frente, para direcionar para frente, né? Ele precisa de alguém que esteja pronto, precisa de alguém que esteja tenha a visão de como que vai chegar, esteja sempre pronto para resolver os problemas, né? Porque todo problema vem aonde, né? Sim. Chega em você para você resolver. Você tem que estar pronto sempre. E nessa hora você não pode ser um fraco. Você não pode ser um fraco, entendeu? E a liderança é isso, você sempre ser forte. Né? Às vezes talvez lá está machucado, mas você tem que sempre ser o forte. Né? É assim que se constrói um líder. Porque quando eu sou fraco... Aí que eu sou forte, né? Aí que eu sou forte. Entendeu? Então eu percebi isso, sabe? Você sempre tem que ser o forte. Às vezes você tem um problema aqui, mas se você se mostrar... igual eu acho que um capitão, né, do exército, ele nunca pode ser o fraco, né? Imagina se a tropa percebe que o capitão sendo fraco, desmotiva todo mundo. E não gera confiança. Não gera confiança. Não gera confiança. Perdeu a confiança, perdeu tudo. Então isso foi investindo em mim também, com mentorias também, né? Sim. Com mentorias, participei de grupos de empresários, né? Onde eu comecei a mudar o meu mindset também. Você falou uma coisa interessante, a gente estava falando sobre mentoria, né? Sobre estar em grupos de empresários. Quando você entrou na mentoria, você mudou a sua visão de peão para empresário. De peão. Quanto tempo você já tinha de Assis quando você começou a participar do grupo lá empresarial? Olha, a empresa hoje está com 12 anos, tinha uns 6 anos.
Olha só, então, como é que você faz essa divisão assim? Porque 6 anos, então você foi peão, é isso? Sim. Eu tenho algo meio que natural, né? De ser empresário, tal, aquela coisa, mas tinha coisas que tinham que ser moldadas ainda. Entendeu? Então, quando eu entrei nesse grupo, que eu conheci outros empresários, vi como eles se comportavam, vestimenta, parece que não, vestimenta, o carro que você usa. Olha lá. Entendeu? O carro que você usa, não desmerecendo, não é isso. Mas assim, pensa em crescer, entendeu? Pensa em crescer. Hoje eu tenho meus carros adesivados, né? Todo mundo fala, ó, viu o carro da G-Sassis passando, ó, viu o carro da G-Sassis. Quanta propaganda, quanto orçamento chega para mim só através do carro, entendeu? Então, tudo isso você vai construindo na sua empresa, aos poucos. Entendeu? Quando eu comecei, né, eu e meu irmão, nós tínhamos uma motinha, né, pagava frete para um amigo nosso, tinha um Ninho, tinha uma carretinha. Você entendeu? Mas ali a gente já se preocupou em fazer um uniforme, fazer as coisas. Então você vai graduando. Coloca metas dentro da sua empresa. Poxa, eu não tenho nada aqui, mas o que eu quero conquistar? Como que eu vou conquistar? Entendeu? E pequenos passos, às vezes, fazem total diferença, não é, Thiago? Isso. Porque se você tem um carro, por que não adesivá-lo hoje? Sim. O que você tem. O que você tem. Se não é possível você trocar, se não é possível você melhorar, por que não adesivá-lo hoje? Quanto custa um uniforme? Né? Uma coisa assim que eu não tinha antes, um escritório. Era na minha casa, lá na minha mesa da minha casa. Tinha a firma lá, onde eu recebia os meninos ali, guardava os nossos materiais. Hoje não, hoje era um sonho eu ter meu escritório. Eu me sinto tão bem hoje no meu escritório, fiz um escritório bonito, com perfil de LED, com gesso, tudo. Você tem o prazer de receber o cliente lá, isso gera confiança com o seu cliente. Antigamente, porque a pessoa queria assinar um contrato, você vai lá em casa então? Tudo bem, era na minha casa, bem arrumadinho, tudo certinho. Mas hoje é diferente de você levar a pessoa no escritório, entendeu? Precisa se profissionalizar em vários aspectos. Sim. Não é só o trabalho pelo trabalho. Como você apresenta muda tudo. Isso. Mas isso que eu falei, é onde você quer chegar. Cada um sabe onde quer chegar. Tem gente muito boa, né, Thiago? Tem. Você falou assim, aqui em Hortolândia tem muito profissional bacana. Bastante. Você mesmo, que é um profissional na área, e seja de gesso ou na área que você atua, nos seus negócios, como que você pode se apresentar melhor? Porque às vezes você é muito bom, mas não está aparentando ser. Eu tenho uma mentora que falava o seguinte, ela deve ter pego essa frase de alguém, não sei de quem é essa frase, tá bom? Mais do que ser, você também tem que parecer. Isso mesmo. Tem que parecer ser. Não adianta só você entregar um serviço perfeito, uma obra muito bonita, e você não demonstrar esse profissionalismo para quem está te enxergando, porque as pessoas compram com os olhos. Sim. Hoje o público-alvo nosso são arquitetos, engenheiros, construtoras, e é um pessoal muito exigente, é um público exigente, né? Hoje eu recebi um pedido de orçamento de um cliente que está vindo de fora do país, e a arquiteta me convidou a fazer uma reunião com ele. Ele quer conhecer os profissionais que vai atender ele. Falei, foi um cara que está fazendo investimento no Brasil, mora fora do Brasil, fazendo investimento. É um cara de visão das coisas. Então, eu já estou aqui, você já tem que... E você está pronto para isso. Isso, entendeu? Então, agora eu falo assim, se fosse o Thiago talvez de 6 anos atrás, como que eu ia talvez atender esse cliente? Entendeu? Ia fazer um orçamento aqui no papel, fazer um orçamentinho aqui no papel, fica tanto. Entendeu? Então, hoje lá eu falo dos valores da empresa, eu falo sobre a equipe, eu falo... A sua apresentação para o cliente? Isso, eu segura falo. que isso aqui dá um corte, hein? Espera aí, você vai fazer uma apresentação para o seu cliente, você apresenta como isso? Eu gosto eu até brinco, né? Vou aprender aqui, aula aqui, hein? Aula. Um segredo para fechar orçamento, tá? Vai lá, anota aí, hein? Mas é isso que eu falo, não pode mentir. Quando você tem valores, que você confia em Deus, você tem uma família estruturada, você tem uma equipe organizada, isso já é um grande passo para você fechar seu orçamento, entendeu? Porque você mostra confiança para o seu cliente, né? Quando você fecharia um orçamento com um cara que família toda estruturada, você sabe que ele financeiramente ele está todo quebrado, você entendeu? Como que você vai colocar uma obra sua na mão dessa pessoa? No primeiro tombinho no meio da obra que ele receber, ele vai abandonar você. Entendeu? Ele não está em condições de, né? Você entendeu? Então, assim, vai começar uma empresa, começa certo, seja honesto com o seu cliente. Entendeu? Mostra seus valores.
Eu tenho o maior orgulho de falar que meu pai foi o que me ensinou, entendeu? Quando meu pai começava a levar, eu até chorava de ir para a obra. Ah, eu não quero ser gesseiro de jeito nenhum, eu quero trabalhar no escritório. É aquela, né, aquela visão que eu tinha, de trabalhar no escritório, né? E não é à toa que eu saí do gesso durante um tempo. Eu fui ser gerente de hotel, né, na rede de hotel. E depois de um tempo, fiquei lá 8 anos, aprendi também, né, aprendi muito lá, aprendi a gerir pessoas, entendeu? Aprendi a gerir pessoas. Meu patrão era um português, o sócio dele, né, também, pessoas que me ensinaram muito ali, né, então aprendi a gerir pessoas ali também. E não é à toa que o pessoal lá me chamava até de Tiaguinho, as camareiras, o pessoal me chamava de Tiaguinho, porque era o carinho que eu tratava as pessoas. E isso eu trouxe para dentro da Gesso Assis também, entendeu? Então, assim, então eu tenho orgulho de falar sobre meu pai, que é uma pessoa simples, que me ensinou também. Meu pai, sim, um excelente gesseiro, mas ele não quis ser empresário, né? Mas de alguma forma isso Deus colocou em mim, né? Meu irmão também, meu irmão, ótimo gesseiro, ótimo empresário. Hoje tem a empresa dele em Portugal também, foi meu sócio aqui durante muito tempo. Você vê, ele foi para Portugal, tem a empresa dele lá também, está super bem lá também. Então, assim, Deus colocou em nós isso aí, né? Mas o que é? Sempre falando dos nossos valores, né? Eu tenho orgulho de falar do meu pai. E isso parece que não, mas quando você fala disso para o seu cliente também, ele confia mais em você também. Entendeu? Até porque existe uma sensibilidade, né? O mercado está tão assim, é só sobre o dinheiro, é só sobre o produto. Não, tem que ter valores, né? Tem que ter valores, né? Valores humanos, né? Sim. Não só material, né? Sim. E o mercado está muito carente disso. Não se fala, é tudo robotizado. As pessoas reclamam assim, porque a IA não vai tomar nunca o que o ser humano faz. Mas o que o ser humano faz está tão raso, né? Está tão superficial que está fácil de uma IA, né, conquistar um cliente. A gente colocou agora uma IA, não sei, você não deve ter experimentado porque você conversa direto com o Vanderlei, né? Sim. Mas quem conversa com a gente hoje, pela rede social, a IA, ela pergunta, assim, você usa o carro, qual é a sua profissão? A IA perguntando. Aí ele falou assim, que ele viaja muito com o carro, ele precisa de um carro porque ele viaja muito com o carro. A IA respondeu, eu te entendo. Então, você precisa de um carro que seja muito confortável para você. Olha não só. É mesmo? A IA respondeu isso. Às vezes, um ser humano só fala assim, você viaja bastante, então você precisa de um carro econômico. Né? Ela falou assim, a própria IA já consegue trazer um pouco de sentimento, de percepção sobre as pessoas. As pessoas estão muito no campo aqui do raso, né? E assim, a tecnologia também, onde antigamente o orçamento não existia o WhatsApp. Era tudo direto, né? direto. E era muito mais fácil de você fechar orçamentos. Sim. Outra coisa, orçamento, se você puder ir pessoalmente, é 90% de você fechar o orçamento. Sim. Entendeu? Hoje eu vejo assim, para você trabalhar levar sua empresa para a internet, você tem que ter um fluxo muito grande para suprir aquilo que você fechava antes no pessoal. Entendeu? Mas é necessário, né? Sim, é necessário. Só que você tem que gerar né? Tem que investir no tráfego pago. Não é pouco. Não é pouco, entendeu? É mais quando... hoje tem empresas de carro que nem tem mais loja física, né? É tudo pela internet, Sim. né? Entendeu? Sim. Mas eu ainda gosto desse negócio um pouco mais humanizado. Eu acho que a técnica... Não sei se está dando para ver. Você está ouvindo no seu fone a música do Ayrton Senna? Eu não sei se está saindo aí, gente. Se sair aí, falando de humanizado, né? Se sair aí a música do Ayrton Senna, a gente está... O nosso estúdio ele é montado dentro da Mirage Veículos. E aqui falando de humanizar, do tete-a-tete, né, do olho no olho, sobre o diferente de não ser raso. Esse aqui é o nosso momento de entrega do carro aqui na Mirage Veículos. Então, se a música do Ayrton Senna sair aí na nossa gravação, né, lá de fundo, é sobre não ser raso, é sobre ser profundo com as pessoas, sobre o olho no olho, né, sobre fazer algo além para o seu cliente. Esses dias eu recebi uma ligação. É muito raro você receber uma ligação de dia. Hoje é só áudio, né? Ou WhatsApp, né? Uma senhora, vi que é uma senhora, ela falou assim, moço, você não pode vir aqui na minha casa? Eu falei assim, eu peguei e falei, estou acostumado com o WhatsApp, né? Você não quer mandar as medidas para mim pelo WhatsApp? Ela falou, moço, eu queria te conhecer pessoalmente, ver como que é seu serviço, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou atender a senhora. E realmente é diferente quando você, assim, sabe? E eu vejo que as pessoas estão... O meio profissional está ficando um pouco carente disso também.
E entendeu? o olho no olho, ele traz muita coisa. Fala Lo- assim, as pessoas não têm estrela na testa. Eu falo, uma não, ela tem 5 estrelas na testa, né? Sim. No tete a tete, a gente... Claro que a gente ainda come Isso. bola, mas dá para perceber muita verdade e muita contrariedade Sim. numa conversa tete a tete. E eu gosto muito quando o cliente ele me manda mensagem por escrito, né? Eu gosto de mandar o áudio mesmo. Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Assis. O que eu posso te ajudar? Qual que é a sua necessidade? Eu gosto do meu áudio falando com o cliente. E automaticamente a pessoa já pega e manda o áudio também. E ali você já começa a ter um relacionamento um pouco melhor. Já gerou conexão. Gera conexão. Se você ficar ali só no digitar, eu não acho tão legal. Então eu gosto disso, né? Tem hora que a gente, assim, a demanda é grande. Né? Até brinco, tem cliente que eu vou responder só no outro dia. Tem gente que manda, pô, você não me respondeu ainda. Eu peço desculpa, mas você está aqui, vou te responder. Tá na fila. Está na fila, Pega entendeu? a senha. Então, assim, a demanda hoje é muito grande. Hoje eu tenho, em média, de 10, 15 orçamentos de pedidos por dia, entendeu? Então, você tem que saber lidar com tudo isso aí. Gente, a gente está falando de uma empresa de sucesso, nós estamos falando aqui da Gesso Assis, nós estamos falando aqui de um parceiro aqui, fornecedor. Esse estúdio aqui que vocês estão vendo é parceria aqui com o Thiago, o Thiago que executou todas as paredes aqui. Drywall, lã de vidro. Tudo. E você fala, Thiago, mudei de ideia, dá para fazer isso aqui? Vamos fazer. Thiago que faz tudo o que a gente faz aqui, nós estamos falando de empresas que começam pequenas, de empresários que podem se posicionar, que Sim. podem ir além, que traz Deus para os seus negócios. Você estava falando ali de valores, Thiago, depois acabou passando, eu quero voltar nesse assunto, porque tem muita gente que vai usar Deus para vender. Eu tenho um cuidado com isso. A gente aqui também. Por anos, eu sempre acreditei, cada um tem um dom, a gente está falando que cada um tem um dom? Sim. E eu não tenho dom, gente, na igreja que a gente congrega, eu tenho dificuldade com rotina. Vamos começar aí. Eu tenho dificuldade com rotina. Então, eu não consigo assumir compromissos, não importa qual, em que eu tenha que fazer aquilo sabe assim? Toda semana eu tenho que fazer isso, eu tenho que me comprometer com aquilo, porque eu mudo de ideia muito rápido e dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, eu tenho essa dificuldade de rotina. Já começa aí. Minha segunda dificuldade em vamos lá, ministrar. Eu sempre tive vontade de participar além, Sim. sabe, dentro da igreja, mas eu não me vejo como uma professora. Eu tenho dificuldade de decorar. Sim. Sabe assim, eu tenho que ver a história, eu tenho que decorar a história. Eu sou aquela que eu interpreto as coisas, mas decorar não é comigo. Então, eu sempre achei que aqui na Mirágio, que é uma empresa que a gente não sonhou com ela aconteceu na nossa vida, né? E tomou as proporções que tomaram por zelo de Deus, né? Porque por muito tempo a gente não tinha muita competência para tocar isso aqui, mas ela aconteceu, então a gente cuida dela muito bem hoje. Mas eu falava assim, esse daqui é o meu ministério. Deus não colocou isso aqui na minha mão à toa. Ele não colocou isso aqui na nossa mão por acaso, porque eu não sonhei, foi um sonho dele. Então eu tenho certeza que isso aqui é um ministério. Porém, eu sempre tive um problema. Como é que eu coloco Deus nos negócios sem dizer que sem usar Deus para vender? Porque eu escutei isso muito. Eu cresci num lar católico. Sim. E o Vanderlei cresceu num lar evangélico, que é onde a gente participa até hoje. Ele é batista. Que eu escutei assim, porque crente é tudo safado. Desse jeito, com essas palavras, nesse termo. Porque crente é tudo... Põe a Bíblia embaixo do braço e vai vender, mas é tudo mentiroso. E mesmo o Vanderlei evangélico, na família dele, Vanderlei também falou muitas vezes isso. Porque crente é tudo... eu sou crente e eu não sou isso aí. Eu não sou isso aí, só que eu não quero ser vista assim. Então, colocar Deus nos negócios era um tabu, porque parecia que eu ia usar Deus para vender. Você sente isso também, Thiago? Sinto. Até... que você falou, o cliente parece que é aquele carinha de terno com a Biblia embaixo, né? Essa visão que a gente tem do crente pi. do cliente, né? E assim, eu mostro muito Deus através das minhas atitudes. É isso que eu falo. Eu tomo muito cuidado hoje, assim, porque esse negócio de religião no meio cristão, fala do meio cristão, né? Sim. No meio cristão, tem muita essa discussão de doutrina, não sei o quê, sabe? Aquela
aquela coisa. Então, assim, a gente, quando vai num cliente, eu tenho que respeitar o espaço dele. Eu tenho minhas convicções, né? Mas eu tenho que respeitar o meu cliente. Eu já atendi centro de Umbanda, já atendi maçonaria, já atendo muito católico, tenho um carinho muito especial. Você entendeu? Então, assim, então a gente tem que saber se comportar em cada meio, né? Se comportar, lógico, se posicionando, né? Com a sua fé, lógico, né? Desde que não agride a sua fé, o que você acredita. É sobre isso. Você entendeu? Você não pode deixar seus valores ir por ralo abaixo, isso jamais, né? Hoje mesmo eu fui num encontro de empresários, tem um rapaz lá que cada 10 palavras, 15 é palavrão que ele fala. Não é de mim, entendeu? Eu lembro uma vez que eu falei palavrão, minha mãe me deu um tapa na boca para nunca mais eu falar um palavrão na minha vida. Entendeu? E é assim que eu gosto, né, de tratar as pessoas e até os meninos, às vezes, eles falam algumas gírias lá. Eu falei, pessoal, aqui entre nós você pode falar, mas perto do cliente, pelo amor de Deus, não vai falar gíria. Então a gente tem alguns valores, entendeu? E isso é percebido. Isso é percebido. E você mostra muito mais Deus quando você respeita as pessoas, respeita a crença delas. Você entendeu? E elas vão perceber essa diferença em você. Aí, você às vezes vai perguntar, mas por que você é assim? Aí sim, você pode falar de Deus. Por que não? Você entendeu? E é sobre isso, gente. Entendeu? Então, assim, mas respeita. Né? Eu falo sempre às pessoas, respeita o seu próximo. Independente de credo, de opção sexual, né? Sim. Entendeu? Sim, as pessoas são livres para fazer. Porque aquele que nos criou, ele foi o primeiro a dar liberdade a todos. Sim. Ele deu o livre-arbítrio. Então, quem sou eu para julgar o que o outro vai fazer se o próprio Deus deu o livre-arbítrio? Quem sou eu para dizer o que o outro pode ou não pode fazer? Eu venho de família bem tradicional católica também, né? E eu aprendi muitos valores. Meu pai, até hoje, ele é muito católico. Minha mãe já faleceu, ela é muito católica. Então, os valores nós sempre tivemos, né? Um dia eu tenho um irmão lá da igreja, eu vi um irmão lá criticando, né? Ah, igreja católica, não sei. Eu falei, meu amigo, foi mal da igreja católica, não. Eu falei bem assim para ele. Foi por quê? Foi porque eu cresci lá dentro. É berço. É berço. Eu falei assim, foi jamais vou cuspir no prato que eu comi. Entendeu? Talvez hoje eu tenha uma visão diferente de algumas coisas assim, mas é para mim, para minha família. Entendeu? Se alguém quiser saber, beleza. Entendeu? Mas assim, um respeito, sabe? Sim. E outra, a gente não tem como você viver numa bolha só de pessoas igual você. Você está num mundo hoje globalizado. E como você lida com essas diferenças hoje? E sem perder seus valores? É tendo respeito. Tendo respeito. É isso que eu penso. É sobre isso. Ter respeito, servir ao próximo, colocar Deus sim nos negócios. Quando a gente criou esse podcast aqui, o No Radar, e quando a gente criou a Missão Líder, que a gente quer contribuir com você que é empresário, que é empreendedor, como que você pode evoluir, abrir sua mente, ter uma sacada nova, virar uma chave. Eu deixei muito claro, e deixo muito claro para todos que vêm até aqui e querem ver o espaço, saber como é que é. Aqui a gente fala de Deus. Sim. Aqui a gente fala sobre quanto Ele nos ajuda, o quanto Ele nos apoia e o quanto nós devemos a Ele. Sim. Né? No começo você falou assim, até me emociono de falar com Deus. Com certeza. Somos não merecedores de nada. Né? Ele é o Pai maior. O quanto nós somos merecedores. E quando você traz Deus para os seus negócios, as coisas ficam um pouco mais leves também, né? Sim, porque o fardo maior... Olha lá, existe uma... Vamos falar um pouquinho de Deus aqui. Existe uma guerra espiritual. Né? Todos os desafios que nós temos é porque o inimigo não se alegra com as nossas vitórias. Sim. Então, nós teremos provas, né, nessa vida, e o próprio Jesus disse isso, que nessa vida tereis tribulações, mas olha lá, quem já venceu todas as guerras? Ele, né? Ele já venceu todas. Gente, eu falo isso aqui de peito aberto, não tenho vergonha nenhuma de falar. Muita gente aqui já viu, quem conhece a gente sabe, nós passamos por uma falência. Eu passei por uma falência na loja 2. Não existe explicação matemática para Mirajo ter sobrevivido. Sobrevivemos porque Deus mandou o maná. Quem não sabe o que é maná é só o pão do dia, entendeu? Isso. Hoje eu tenho X para pagar e 0 na conta. Ei, Deus, hoje é dia de maná. E Ele manda quanto? Aquele valor. Entende? Sobre o moldar, sobre como Ele molda a gente, quebrou, e Ele vai lá e Ele refaz. Engraçado que o maná ele era mandado na sexta-feira, né? Diário, não, tinha o diário. Certo. E na sexta-feira, lá, os judeus eles recebiam o maná em dobro. Porque como no sábado eles não trabalhavam, né? E engraçado, se o maná que vinha durante a semana, se você guardasse, ele apodrecia para outro dia. Não sei se você sabe disso.
na Bíblia. Sim, o de todo dia que estragava, sim. Mas o de sábado era o único dia que não estragava. Olha, eu vou ler sobre isso, hein? Tá lá, tá em Êxodo. É claro, Entendeu? porque como a minha doutrina não defende o sétimo dia, né, então não mostra esses detalhes, mas eu vou procurar lá, porque se você está falando é porque está escrito. E lá ele mandava em dobro, você guardava em dobro, para que o judeu não precisasse trabalhar no dia de sábado. Mas ele manda a providência antes. Isso. E hoje eu tenho uma coisa assim, eu brinco, né, que eu falo para minha esposa, que sexta-feira é o dia dos acertos com os meninos. Sim. Né? E na sexta-feira eu sempre brinco, sempre vem dobrado, porque é o dia dos meus acertos. Durante a semana a gente vai levando dentro do necessário. E na sexta-feira, vários anos já, que eu não fecho mais, eu faço minhas contas assim, é mensal, mas é semanal também. Que eu não fecho mais as minhas contas no vermelho na sexta-feira. Eu até brinco, nossa, tem dinheiro na conta para começar já a semana da próxima semana. Por quê? Porque Deus ele supre a gente. Entendeu? Em todos os aspectos. Emocionais e financeiros. Se você ainda não vive isso, você precisa experimentar o que é ter Deus como sócio. Isso mesmo. Como diz o nosso amigo Tiago. E o que é ter Deus nos negócios. O Tiago fala que é Deus como sócio. Eu falo que é Deus nos negócios. E é tudo a mesma coisa. E é tudo a mesma coisa, mas ele faz parte de tudo isso, né, Tiago? A gente é representante dele aqui na Terra, né? Eu falo que nós somos apenas mordomos de Deus aqui na Terra. A gente nunca pode esquecer disso. Tudo aqui é dele. Nada é nosso. Né? Nada é nosso. Então, a partir do momento que você é o mordomo, você administra isso para Deus. E nunca esquecendo do seu próximo. Você nunca pode esquecer do seu próximo. O menos favorecido, né? Eu até brinco, né? Que você ganha muito mais quando você ajuda. Com certeza. Mas por que será, né? Você ganha muito mais quando você ajuda. É incrível. Você só tem para dar aquilo que você já tem. Isso. E aí não é sobre ajudar com alguma coisa material, gente. Não é só sobre a coisa material. Porque vamos pegar aqui a base do material. Sim. Você só pode dar um alimento se você tiver o alimento. Estou falando alimento físico, feijão, Sim. a cesta básica. Você só pode dá-la se você tiver. Agora, a ajuda que você pode dar para outro, emocional, espiritual, o apoio, o incentivo, você só dá se você for aquilo. Isso mesmo. A gente tem um grupo lá no nosso ministério lá, que a gente, das crianças, né, chama Desbravadores, né? Eu faço parte desse grupo. E lá a gente atende várias crianças da comunidade, né? E agora vai entrar o mês de férias, né? E as crianças veio chorando, falando, mas por que vai entrar de férias, né? E, porque nós precisamos descansar também, tem a família, a gente vai viajar final de ano, tudo. Ela falou, não, escola tem que ter férias, mas desbravador não devia ter férias, né? E ali, por quê? Aí você falou, a gente dá o carinho, a gente tem aquele envolvimento emocional com eles, tanto espiritual como esportivo, tudo, e eles sentem falta disso, né? Então eles estão preocupados porque durante 2 meses não vai ter, né? E eu vejo a diferença, né? Você transmitindo Deus para essas crianças ali todo dia, entendeu? Coisa que geralmente ele não tem na escola. O servir transmite Deus. E muitas vezes não tem nem em casa, né? E ali eles têm aquele carinho, né? Viram uma família, né? Então, o que você falou, nem tudo é material. Não né? O abraço, né? A conversa, o escutar, né? Talvez só você escutar. Às vezes a pessoa só precisa escutar, que alguém que escute ela, né? Sim. E você não muda só aquele momento ou aquela percepção daquela criança naquele momento, mas o olhar dela na vida. Isso. Né? Porque aquela pessoa que recebe e ela tem, ela sente esse carinho, ela sente esse serviço, ela também se torna apoderada agora daquilo. Isso mesmo. Né? Ela se sente agora eu sou uma pessoa pronta também para servir o outro. Né? E ela não vai mais entender lá na frente, né? Hoje são crianças, mas lá na frente ela vai olhar para o outro também com esse carinho, porque ela se tornou cheia disso, né? E você aprender a amar o diferente, né? É muito fácil você amar alguém que seja igual a você, né? Sim. É que eu falei, por que eu falo o respeito pela diferença religiosa, opção, tudo? Por quê? Quando você aprende a amar o diferente, independente, né? Eu falo uma coisa que eu não aceito é mentira. Isso aí, acho que não... A pessoa mentirosa, para mim, é a pior coisa que existe. Entendeu? Essas coisas assim, a gente realmente tem que se afastar, né? De pessoas negativas, isso sim. Mas saber amar o diferente, eu gosto muito disso.
De amar alguém que seja diferente de você. Isso inclui o seu cliente. Sim. Isso inclui o seu cliente. Não existe cliente antipático, não tem gente ruim, não tem funcionário ruim, tem o seu olhar. Isso. O que tem é como você enxerga o outro. A minha esposa, ela fala assim, né? Que ela é muito boa administradora, né? Agora, para lidar com a equipe, ela já não é muito legal. Ela não tem muita paciência. Ela fala, nossa, como você consegue lidar com cada um dos meninos? Eu falei assim, porque eu trato cada um na sua individualidade. Eu trato cada um na sua individualidade. Não tem como tratar todos iguais. Por isso, quando eu vou fazer o acerto, eu não chamo todos junto para fazer o acerto. Não, cada um entra no escritório, vamos conversar, e ali eu vou conversar com cada um. E até a obra, quando eu passo, eu gosto de passar cada um na sua obra, porque eu sei como eu lido com cada um. E eu sei o menino certo para mandar para cada cliente também. Eu falo assim, ó, esse menino aqui vai dar certo com aquele cliente. Esse aqui já não vai dar certo, vou ter que mandar aquele outro. Como é que você sabe isso? Eu tenho esse feeling de analisar o cliente, que nem assim, toda vez que eu mandei os meninos para a Mirage, eu sabia qual que era o cliente que ia dar certo com o Vanderlei, o menino que ia dar certo com o Vanderlei. Você entendeu? Porque eu sei o jeito do Vanderlei falar, entendeu? O jeitão dele, tal, aquele jeitão agitado. Opa, tem que mudar esse aqui vai saber lidar com o Vanderlei, entendeu? Às vezes eu vou mandar numa senhorinha, opa, tem que mandar esse aqui que é mais paciente. Porque a senhorinha vai perguntar bastante sobre o serviço, sobre aquilo. Se você manda o paciente com o Vanderlei, de repente ele se ofende com o jeito que o Vanderlei fala, né? Isso. Porque não é nem que ele quer ofender, mas ele é o jeitão dele. É brutão, né? Brutão, entendeu? Brutão, diretão. Vamos, né? Às vezes até eu conversando com ele, um dia ele me deu uma resposta assim. Aí minha esposa falou, nossa, eu falei, não esquenta não, é o jeitão dele. Ele nem percebeu. Não, eu falei, é o jeitão dele e tá tudo bem. Você entendeu? Então eu faço muito isso. Eu chego no cliente, eu olho o jeito dele, espero ele falar primeiro. Opa, agora eu posso. Tem cliente que eu posso dar risada, tem cliente que eu tenho que ser sério, tem cliente que eu posso falar de futebol, tem cliente que eu não vou falar de futebol, tem cliente que eu posso falar de Deus, tem cliente que eu não posso falar de Deus. Você Essa entendeu? sensibilidade muda o seu game. Essa sensibilidade muda o seu jogo. Se você não tem essa sensibilidade, mas você quer entender isso tecnicamente, existem formas também. Tá? Porque alguns, vamos falar de dons de novo? Alguns vieram com dons para algumas coisas sobre liderar e perceber as coisas ao seu entorno. Nem todo mundo tem essa sensibilidade. Eu tive que ir para a escola aprender. Existem técnicas para você desenvolver isso. A gente até tem um episódio aí falando sobre as pessoas certas no lugar certo. Mas existe como você descobrir quem é você, como você perceber isso no outro, tanto na sua equipe quanto no seu cliente. Deu super certo aqui com o Thiago. É isso. Gente, espero que a gente tenha inspirado você, que é empreendedor, seja lá qual for o seu ramo. Coloca aqui para a gente qual é o seu ramo de atuação, no que você faz, qual foi a sacada que você teve aqui desse podcast, né? O que você poderia... Como está você e o seu concorrente? Thiago, hoje vou pegar ainda mais isso aqui. Você ainda olha para o seu concorrente aqui em Hortolândia? Não olho. Não me preocupo com isso hoje. É sobre isso. Entendeu? Eu também costumo brincar aqui, falo assim, não temos concorrentes. Somos únicos no que fazemos, não é, Thiago? Isso. Pelo contrário, eu falo assim, até parceiros. Entendeu? Quantos gesseiro me liga, Thiago, você pode dar uma opinião, a gente acaba sendo referência até para eles. Entendeu? Semana mesmo um pintor falou, nossa, admiro demais o seu trabalho. Entendeu? Então você passa a ser admirado, isso é legal. Você está com projetos aí, né, para ajudar outras empresas também? Sim, é a intenção. São aí, né? A gente vai adquirindo uma bagagem com o tempo e a gente passa por algumas dores que a gente gostaria que os outros não passassem, né? Só dá o que você tem, você só consegue retribuir, você só consegue ajudar e até ganhar dinheiro com isso quando você já tem, quando você já se tornou essa pessoa. Quem é você, meu líder? Quem é você, meu empresário? Você tem já contribuído com o seu meio? Você já tem crescido na sua própria empresa, na sua própria casa? Qual é o nível que você está hoje? Porque um líder foi chamado para liderar. Não é só sobre você, não é só sobre a sua casa. É sobre o quanto você tem a servir ao seu entorno. Isso mesmo. É sobre isso. Thiago, qual vai ser o nome que a gente vai dar para esse episódio de podcast? Liderança? Liderança? Liderança eficaz, pode ser? Liderança eficaz, legal. Liderança eficaz. Esse vai ser, então...
Liderança Eficaz é o nome do episódio do No Radar, aqui junto com o Thiago Assis. Obrigada, Thiago. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com você. E sucesso sempre. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. Se conecta aqui no Radar, porque aqui tem muita coisa para acontecer, hein? Até a próxima.